Pai amado, nós queremos nesta manhã, mais uma manhã que o Senhor nos fornece, Deus, que o Senhor nos dá, um domingo de sol, Deus, te agradecer pelo nosso deitar, pelo nosso dormir e pelo nosso levantar. Te agradecer pela oportunidade, mais uma que o Senhor nos dá, de estarmos junto com os nossos irmãos aqui neste templo, como tua igreja, como teu povo, para te adorarmos, ó Deus. Fala aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor sabe ser necessário em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sou o pastor Alcenir, né? Faço parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo. E a ausência dele se justifica em função de um compromisso que ele está nesse momento cumprindo lá em Campo Grande, no Espírito Santo, cidade natal dele, em que ele vai pregar ali na igreja. Então, ao longo desse domingo, eu estou pregando na parte da manhã. Às 17h30 nós temos o culto em francês, que é bilíngue, né? Francês e português. Às 19h30 o pastor Cleudaí vai estar pregando, né, no último culto deste domingo. Nós gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que nos visitam hoje pela primeira, segunda ou terceira vez. Se for o seu caso, fique em pé para que você receba um abraço da nossa igreja, que é a maneira como Itacuruçá recebe os seus convidados. Então, se você está nessa situação, né, fique em pé. Temos aqui o nosso pastor Sérgio, né, ali da família da Eloá, da Eliane, do Benjamin. Não se sente, você vai receber um abraço, né? Cadê a irmã Rita? Vem aqui dar o abraço aqui no nosso irmão. Que é a maneira como nós, né, recebemos os nossos convidados. Seja muito bem-vindo, pastor Sérgio. Temos ali atrás também uma outra irmã que vai receber também um abraço forte aqui da nossa irmã Rita. Alguém que tenha feito aniversário nessa semana de nascimento, de batismo, de casamento ou alguma outra data comemorativa que você queira compartilhar aqui com os nossos irmãos. Temos aqui o nosso irmão Deli. Nascimento, batismo. Os dois aqui são militares. E com o terceiro aqui também, que fez aniversário também essa semana, né? Ou seja, os militares fizeram aniversário toda essa semana. Tudo bem, meu irmão? Nascimento? Não, o meu é casamento e aniversário da minha esposa. Aniversário de casamento, também aniversário da esposa, batismo, nascimento e nascimento. Mais alguém? Não havendo, então, eu vou pedir o nosso irmão Nelson Galgu para vir aqui. Ele vai, né, agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, por mais esse momento, né, importante na nossa vida, em que nós reconhecemos a dependência de Deus. E eu estou nessa turma aí, Nelson. Obrigado. Nós somos gratos porque o Senhor merece. Nós somos gratos porque o Senhor nos tem concedido mais anos de vida e nós pedimos especialmente que as nossas vidas sejam realmente dedicadas a Ti. Amém. Que esses irmãos realmente possam conhecer não só a experiência dos anos, mas a experiência da comunhão com o Senhor e que eles possam, através da Tua bênção, abençoar também a muitos outros. Amém. Nós também Te agradecemos por casamentos e por tantas outras bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Nós Te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a irmã Tamara toca uma música, os irmãos vão permanecer aqui. Você vem aqui para dar um abraço aqui nos nossos irmãos, né? Enquanto nós ouvimos aqui uma música ao nosso ó. 5-5. Parabéns.
mensagem de Jesus, Jesus o Salvador. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Aclame ao Senhor toda a terra, porque nesta manhã nós viemos à casa do Senhor para adorá-lo. E nós somos o seu povo, o rebanho do seu pasto. Nós somos chamados para aclamar ao Senhor e adorá-lo a despeito de qualquer circunstância. Ele é merecedor do nosso louvor. Diga ao povo de Israel que aclame ao Senhor. Eu queria acrescentar uma coisa, que tem uma promessa do Senhor, e está escrito assim, João 4, 23, 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes a quem o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Vamos cantar assim, nessa manhã tão bonita. Eu sei que aqui a gente está trazendo os nossos problemas, né? Às vezes os nossos agradecimentos. Vamos colocar diante de Deus, em espírito e em verdade. Amém? Poder majestoso.
muda essa frase. Incomparáveis são tuas promessas. Aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Nessa música nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos cantar a primeira parte, né, Fernando? Com você, os homens. És incomparável. E aí nós, com a nossa voz bem bonita, né, meninas? Nós vamos fazer maravilhoso. Aí na segunda parte, nós vamos começar incomparável. E os rapazes vão fazer maravilhoso. Ok? Todo mundo atento? Vamos lá. E desejamos que tu recebas o nosso culto, ele é para ti.
vem e recebe. Vem, Senhor, e trabalha nas nossas mentes, de forma que o nosso falar, o nosso cantar, seja agradável e aprovado por Ti. Porque não teria sentido nenhum estarmos aqui nesta manhã, se não fosse para Te adorar. Tu és incomparável. Nós bendizemos o Teu nome, Jesus. Recebe o nosso culto. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Podem sentar. Amém? Grande Deus a quem nós servimos, né? Convidar o pastor Cleudair. Nós temos realizado alguns batismos ao longo deste ano. E agora no dia 1º de julho vamos novamente ter algumas pessoas que vão descer as águas batismais. E o pastor Cleudair vai ter agora a oportunidade de fazer a profissão de fé de alguns desses candidatos. Antes de chamar aqui a Helena, no último feriado, nós tivemos o nosso acampamento de adolescentes aqui da nossa igreja. Se você tiver com o boletim, na página 2 e 3, temos algumas fotos e alguns depoimentos de alguns dos adolescentes que participaram desse acampamento. Esse acampamento foi até hoje o acampamento que nós tivemos o maior número de participantes. Ao todo foram 222, 5 ônibus cheios de adolescentes, de quarta a domingo. E a gente tinha uma preocupação porque era muita gente. E graças a Deus foi o acampamento que menos incidente tivemos. Pela primeira vez não precisei sair do sítio para levar ninguém ao hospital, porque geralmente as quedas são normais, né? Corre, cai, meu braço está doendo, não sei o quê. Mas graças a Deus não precisei me ausentar em nenhum momento para isso. E no último dia, no sábado, a gente sempre encerra com um culto que nós chamamos culto da fogueira. É um culto que nós fazemos em volta de uma fogueira, lá muito frio, e foi muito bom fazer aquele culto ali em volta daquela fogueira. Apesar que alguns ficaram bem longe, como eu fiquei, e acabei não aquecendo com aquele fogo. Mas o que eu quero destacar desse culto é que nessa noite foi feito o convite
do qual a gente tem no planejamento, desde que chegam ao sítio, as programações, as brincadeiras, tudo tem um objetivo, e o objetivo central é chegar no culto da fogueira e encostá-los contra a parede e dizer: olha, agora é a sua vez. Jesus é tudo isso que você viu aqui nesses dias. Jesus é amor, é graça, é amigo, é companheiro. E aí a gente faz aquele convite para que ele se decida a favor de Jesus. E eu estou agora com um tremendo trabalho para realizar, porque juntamente com aquela noite e outras, eu estou com uma lista de mais de 40 adolescentes que decidiram entregar suas vidas a Jesus. E agora eu vou começar a discipulá-los, a prepará-los para o batismo, né? Sexta-feira passada eu já me encontrei com um grupo, na próxima sexta eu vou começar a me encontrar com outro grupo, e eu louvo a Deus por esse ministério, porque eu tenho um acampamento não como um evento, mas como um ministério. É uma ferramenta evangelística que funciona com adolescentes, né? E louvo mais a Deus ainda por fazer parte de uma igreja que acredita nisso, que investe nisso. Louvo a Deus por ter irmãos como vocês, vários de vocês, ofertaram, adotaram, para que muitos desses adolescentes pudessem participar. A gente teve esse ano um número bem expressivo de adolescentes que são alunos do Colégio Batista, que foram convidados pelos seus amigos que são aqui da igreja. Na sexta-feira passada nós tivemos o culto aqui de pós-acampamento, e nós tínhamos aqui praticamente umas 200 pessoas aqui, todos empolgados, todos naquela, como eles dizem, naquela vibe do acampamento. E a minha oração tem sido para que isso não seja só uma vibe de acampamento, mas que seja um estilo de vida daqui para frente. E eu peço então que os irmãos orem por isso, para que Deus nos dê sabedoria, estratégias, para que esses adolescentes continuem assim, vibrantes no caminho de Jesus, tá bom? Após esse relato, eu quero chamar a Helena aqui, com seus pais. Podem vir também para dar aquele apoio moral. E a Helena vai se batizar. Ela já se decidiu a favor de Jesus, já participou dos nossos encontros, e ela vai se batizar no próximo domingo. Está nervosa? Mais ou menos. Quer falar alguma coisa? Oi, gente, bom dia. Eu sou Helena e eu aceitei Jesus ano passado. Só que esse ano eu decidi me batizar. Eu vou me batizar no próximo domingo. Eu vou fazer só uma pergunta para você, tá? Por que você quer ser batizado? Porque eu acredito em Jesus e sei que Ele é meu Salvador. Amém. Vou fazer uma pergunta que é retórica, mas só para fins de protocolo. Os irmãos que são favoráveis que batizemos Helena no próximo domingo, levante uma de suas mãos, né? Acredito que não tenha contrário, não vou nem fazer essa pergunta porque é desnecessário, né? Então, no próximo domingo, a gente vai se encontrar aqui novamente. E quem vai batizar a Helena não sou eu. Eu não estou triste por isso não, né? Porque é o avô dela que vai fazer isso, né? O avô dela vai vir do sul, é do sul que ele mora, né? Para batizar a Helena. Quer falar alguma coisa? Eu quero dizer que a gente está muito feliz, porque do jeito que o mundo está, tão virado, você ter uma filha que quer servir a Deus. E a Helena, o ano passado ela foi para o acampamento, ela veio transformada, e ela falou que ela queria servir a Deus nessa igreja. Então, nós estamos muito felizes. Amém. Obrigado, então. Tá bom? Até próximo. Você até sexta e eles até domingo. Bom, depois desse testemunho maravilhoso, né, do que Deus pode fazer na vida das pessoas, nós vamos ter agora a nossa divulgação dos nossos avisos através do nosso ITA em Dia. Aqui você vai, né, ter a oportunidade de ver aqui algumas das nossas atividades, mas a irmã Ciomara, que agora está à frente do departamento infantil de nossa igreja,
pede para avisá-los que as inscrições para a EBF, Escola Bíblica, não de férias, mas Escola Bíblica de Fé deste ano, já estão abertas. Então, se você quiser participar, você deve procurá-la, né, e fazer a sua inscrição para esse momento em que ali vamos ter, né, no mês de julho, essas atividades aqui de treinamento para aquelas pessoas que querem trabalhar com crianças. Então, a nossa EBF não vai ser para crianças, mas sim para aquelas pessoas que estão desejosas e querem se capacitar, querem ter orientações e ensinamentos para praticarem, para estarem trabalhando com as crianças. Inclusive aquela turma que costuma ir para a Amazônia, né, lá para o Itamazônia, e ali a gente tem um contato muito grande com muitas crianças, é uma oportunidade para você já se preparar para, no ano de 2018, estar conosco lá na Amazônia, trabalhando junto com os ribeirinhos. Olá, mais uma edição do Em Dia está no ar. Fique ligado na programação. No domingo passado foi celebrado os 10 anos da banda Querigma. O grupo formado por Wilson e Natália Martins, Daniel Perazzo, Juninho Lessa, Roberto Brude e Sérgio Lousada teve a participação especial de Adriano Souza no piano e Vanessa Cury no vocal. Eles ficaram responsáveis pelo momento de louvor nos cultos da noite. Foi uma bênção. No temor de Deus, preservando a unidade do Espírito. No feriado de Corpus Christi, os jovens e adolescentes de nossa igreja estiveram em retiro. A juventude esteve em comunhão no sítio Juvaque, em Tanguá, enquanto a UAI se reuniu no Vale das Águas, em Cachoeira de Macacu. Confira. O Ministério das Mulheres Cristãs em Missão convida todas para um estudo sobre o Reino de Jesus Cristo, que será ministrado pelo pastor Alcenir Mota. O encontro acontecerá na próxima quinta-feira, dia 29, às 15 horas. E no dia 2 de julho, próximo domingo, a MCM fará um almoço com o objetivo de levantar uma oferta para o Dia da Educação Cristã Missionária. Participe você também! No dia 12 de julho, acontecerá mais uma edição do projeto cultural Alma Tijucana. Veja o convite da Margarete. Olá, eu sou o Kim, a Margarete Borges está aqui comigo e ela vai nos contar um pouquinho mais como vai ser esse projeto cultural Alma Tijucana. O projeto cultural Alma Tijucana, que é para toda a nossa igreja e para os convidados, começa agora dia 12 de julho, quarta-feira, 19 horas, coro e orquestra Regência Carlos Sarria. E no dia 22 de julho, é um recital com poesia e música com o Coral Excelsior e o coro da igreja. Então está feito o convite, não deixe de participar.
Se você está buscando uma oportunidade de trabalho ou se você tem uma empresa e deseja contratar alguém, envie o seu currículo ou as informações sobre a vaga para currículos.itacoruca@gmail.com. A campanha para doação de alimentos para o reforço escolar continua. Você pode deixar sua contribuição na recepção de nossa igreja. Para obter mais informações, procure por Ana Natividade. Para quem deseja se batizar, a igreja oferece discipulado também aos domingos. O pastor José Maurício ministra o curso baseado no livro de Quem é Discípulo, do pastor Israel Belo de Azevedo, às 11 horas na sala de oração. O Em Dia vai ficando por aqui. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Um grande abraço. Nós vamos então agora participar do nosso momento de fidelidade, esse instante em que nós participamos do reino de Deus, devolvendo a Deus uma parcela daquilo que Ele tem nos oferecido. Então, se você veio preparado para nesta manhã, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, sabendo que através desse teu gesto, muitos outros projetos que a nossa igreja desenvolve têm continuidade. Nós temos o trabalho com reforço escolar, nós temos várias outras atividades que têm continuidade através da fidelidade dos irmãos. Os irmãos estão vendo aí, nós não tivemos na nossa divulgação, mas o projeto Itamazônia 2018 já está com as inscrições abertas. Então você que é dentista, você que é médico, tira uma semana em 2018 e vai lá no meio da floresta amazônica, colocar o dom que Deus te deu, em favor daquelas pessoas tão carentes. Então, dentistas, médicos, enfermeiros, e você que é apaixonado por missões. Nós temos um limite de vagas, são 30 vagas somente, mas ainda tem vaga para você se inscrever. Então, me procure ao final do culto e a gente pode conversar sobre os detalhes desse projeto que tem abençoado tantas pessoas ali na floresta amazônica. Então, enquanto nós vamos ouvir uma música, você pode vir e trazer o seu dízimo e a sua oferta. Os irmãos podem levar as salvas. Ouçamos o coro. Oh,
nós com os anjos vamos erguer um alto. Eu ouvi a letra. Com os anjos nós vamos erguer um alto. Nós concordamos, né? Um alto amém. Márcia aqui, há pouco no louvor, ela disse: amém, igreja? Amém. Nós concordamos. O meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Palavras de... Quem disse? O meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. E agora, Paulo, e agora? Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus. Nessa manhã nós temos esse momento separado para colocar diante de Deus nossa carência. Alguns têm motivos para agradecer. Vou chamar a família aqui, Braga. A família Braga está se despedindo, já praticamente, não é isso? A família Braga vai começar um outro momento, outra etapa da vida, não é? Deus abençoe. Olha, o que vai acontecer? Fala, pai, o que vai acontecer aqui com vocês. Que etapa é essa da vida de vocês, para que seus irmãos conheçam, possam partilhar e orar por vocês? Bem, bom dia. Miguel, nosso filho mais velho, vai estudar na Suíça, vai fazer faculdade, vai estudar violoncelo com o professor que ele queria. E esse primeiro ano a gente vai estar com ele, eu vou fazer um pós-doc, então também foi uma oportunidade que Deus criou na nossa vida, vamos estar junto com ele lá no primeiro ano. Né? Então, e depois ele segue e fica lá. Tá certo? Que bênção, não é? Esse momento é um momento de gratidão ao Senhor. Nós vamos orar por esta família, mas nós queremos conhecer outras pessoas que têm desejo de agradecer a Deus por algo que está alcançando uma vitória ou que recebeu do Senhor. Alguém tem? Pode ficar de pé? E nós vamos orar agora agradecendo a Deus. Ninguém tem motivo para agradecer a Deus? Apenas se você tiver, nós vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus, muito obrigada de todo o coração. Nós recebemos de Ti, Senhor, todas as bênçãos. E há um dizer por aí que diz que Tu não mandas provas, que a gente não pode segurar, e eu não concordo com isso. Eu creio que de Ti vêm todas as bênçãos. Senhor, glórias a Jesus, por seu infinito amor, e porque nos sustenta, e porque nos guarda, e porque nos faz progredir. Muito obrigada. E nós desejamos te agradecer junto com a família Braga e te pedir também que tu os guardes. E nós queremos agradecer também por todos os irmãos aqui que se levantaram, pelas bênçãos que eles têm recebido, que receberam. Alguns, Senhor, que se levantaram pela fé e já estão sendo gratos a Ti, expressando, através dessa postura, a gratidão a Ti pelo que Tu farás. Muito obrigada, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Nós desejamos que a família seja abençoada e guardada pelo Senhor e que muitas outras vitórias venham, não é? Para que o nome de Jesus seja glorificado, porque o nosso progresso, de todas as formas, é para também servir de testemunho àqueles que não conhecem Jesus. O povo de Deus, ele caminha para frente, não é? Ele não anda para trás, ele olha para frente. E muitas vezes a gente também tem uns acidentes de percalços, como se diz por aí. O Salmo de Davi diz, no Salmo 23, que algumas vezes a gente também anda pelos vales. Muitos se levantaram porque estão na montanha, mas muitos passam por vales. E a Bíblia nos ensina a orarmos uns pelos outros, a amarmos, a nos compadecermos. Nós somos família de Deus, nós somos corpo de Cristo. Eu vou chamar também outra família aqui,
A família do irmão Maurício. Maurício Almeida, vem a Eloara, sua esposa, né? O seu filho está aqui, o Felipe, Eliane, Benjamin, pastor Sérgio também está aqui. E nós também temos um motivo nessa manhã de interceder a Deus por essa família querida. Pode subir aqui. Nós temos orado já vai para quanto tempo, Loá? 1 mês. Você pode falar alguma coisa? Não. Ela não pode falar. Eliane, Benjamin pode falar algo? Não consegue. Benjamin vai explicar. O Maurício, né, ele foi acometido, né, de uma doença que foi uma meningite, que não é contagiosa, é um outro tipo de meningite, e isso afetou drasticamente o sistema nervoso dele. Os médicos já estão atuando nisso, né, e a parte da meningite está sendo mais ou menos debelada com os remédios e com a corticoide e tudo. E, infelizmente, ele teve, como uma consequência também da doença e a atuação dos remédios, uma isquemia cerebral, e que também está sendo, né, tratada. E ontem ele teve uma reação já um pouco melhor, né, de recuperação da parte que estava paralisada, né, e ele está um pouquinho melhor, né. Cada dia a gente está orando a Deus e pedindo, né, que Deus interceda, né, na cura dele e com os médicos também. E a gente agradece as orações da igreja, né. Muito obrigado. Então, nós precisamos orar para que Deus intervenha, né? O Senhor Jesus é o médico dos médicos. Há outras pessoas aqui que também têm motivos. Eloá, você quer falar? Não, só agradecer à igreja e saber que o consolo vem do Senhor. E isso a gente tem sentido dia a dia. Alguém mais tem algum pedido de oração? Quer colocar diante de Deus a sua família? Alguém gostaria de colocar diante de Deus algum pedido? Há pessoas que estão passando por dificuldades em nossa igreja. Famílias com entes queridos desempregados. Nós temos também aqui em nossa igreja pessoas, funcionários públicos, também passando por dificuldades. Nós temos muitos motivos para chorarmos. A música que a gente vai cantar aqui é Já Andaste Só em Tristezas. Essa música leva a gente assim a ficar meio para baixo. Mas essa música não é para ficar para baixo. Nós vamos cantar essa música sob a regência do irmão Nélio. Se você tiver algum pedido e quiser deixar diante de Deus, a Bíblia nos ensina que o Senhor pode todas as coisas e que a gente deve pedir com fé. A Bíblia não diz que Ele vai atender os nossos pedidos como nós queremos. A Bíblia diz que o Senhor vai atender os nossos pedidos segundo a vontade dEle. Viver por fé é muito difícil, né, irmão Nélio? É muito difícil. Mas é isso que a Bíblia ensina. E a nossa igreja ensina a palavra. O Senhor Deus não faz a nossa vontade. Mas Ele nos ensina que a vontade dEle é melhor para nós. E Ele nos ensina a pedir. Pedir, pedir. Pedir, pedir, pedir. E é por isso que a gente se coloca não diante de pastor, não diante de dirigente. Nós nos colocamos diante de Jesus. Nós vamos cantar esse hino. Eu vou chamar uma família. Luiz está aí? Sofia e Luiz vão orar aqui. Sofia pode orar? Luiz está ali escalado para diácono. E a Sofia vai orar quando nós terminarmos de cantar esse hino. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar. Vamos cantar. Os
querido Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, buscando força para prosseguir, Senhor. Deus, essa igreja está aos Teus pés, Senhor, te pedindo por essa família, Senhor. Os enfermos dessa igreja, Senhor, carecem da Tua graça, Pai, e pede, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor. Senhor, também pedimos pelas pessoas que estão desempregadas, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada um deles, Deus. Queremos te agradecer também e pedir a Tua graça pelos adolescentes dessa igreja, pelos jovens, Senhor, que serão o futuro dela, Pai. Que estarão aqui na frente, Senhor, levando o Teu nome, Senhor, para as nações. Senhor, muito obrigada, Deus, porque sabemos que o Senhor está cuidando do Maurício, Senhor, que o Senhor está cuidando dos nossos enfermos, Senhor, que o Senhor está preparando empregos, Senhor, para as pessoas que estão precisando, Deus. Muito obrigada pela Tua graça, Senhor, muito obrigada pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Você pode sentar. Nós vamos ouvir uma música tocada, preparando para a mensagem. Nosso irmão Nelson Ricardo fez uma cirurgia ontem. Ele apresentou uns problemas de coração, fez a cirurgia e passa bem. A irmã Jaqueline pede que nós continuemos orando aí pelo seu restabelecimento. Meus irmãos, nós temos às terças-feiras feito uma série de mensagens sobre a Reforma Protestante. Nós estamos em 2017, quando completamos 500 anos da Reforma Protestante. E já vimos ali o contexto histórico desse momento, e agora temos exposto a carta de Paulo aos Romanos. Uma carta que fez a diferença na vida de vários desses reformadores. Começando com Agostinho, Lutero, Calvino, John Wesley, foram impactados e tiveram seus pensamentos teológicos transformados e modificados por essa carta. Paulo escreve a capital do Império Romano. Escreve a Roma. E você que conhece um pouquinho de história sabe do contexto em que Roma estava mergulhado. Um contexto de promiscuidade. Um contexto que não se difere em nada do contexto que nós temos vivido na nossa sociedade. E ali você tinha pessoas que tinham vergonha do Evangelho. Ali em Roma, tinha pessoas que causavam vergonha ao Evangelho. Ali também tinham pessoas que não tinham vergonha do Evangelho. E Paulo escreve, logo no seu capítulo 1, o cerne da sua mensagem, que vai ser desenvolvido ao longo de todos os 16 capítulos. Ele vai dizer que eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada toda a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos ler todos juntos esse versículo que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, todos juntos. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito,
o justo viverá pela fé. Meu irmão e minha irmã, se o apóstolo Paulo está enfatizando, eu não me envergonho do Evangelho, é porque havia algumas situações que levavam os crentes e o próprio apóstolo Paulo, de repente, a ter vergonha do Evangelho. Você concorda comigo? Se você faz eu não tenho vergonha do Evangelho, é porque você está olhando ao lado e está vendo, algumas pessoas estão com vergonha do Evangelho. Existem algumas situações que estão me causando, me tentando a ter vergonha do Evangelho. E a gente pode imaginar que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi tentado pelo seu passado. Vejam o que diz lá, Atos capítulo 9, versículo 21. Todos os que o ouviram, vamos todos juntos? Todos os que o ouviram ficavam perplexos e perguntavam: esse era o apóstolo Paulo, um camarada que perseguia os crentes, que eram chamados o caminho, né? A turma que estava no caminho. O apóstolo Paulo não aceitava isso, e ele perseguia tenazmente essas pessoas, levando à prisão, levando à morte. Esse apóstolo Paulo, ele foi cúmplice, ele participou do apedrejamento do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. E é esse homem que agora, de repente, está trabalhando em prol do Evangelho. Então a gente pode imaginar que o apóstolo Paulo olhava para o seu passado e tinha vergonha, né, de dizer, de se manifestar, como muitas pessoas hoje, né, olham para o seu passado e têm vergonha, né, de se dizer evangélica em função de tudo que ele havia feito. Então o passado do apóstolo Paulo pode ter sido um desses motivos pelos quais o apóstolo Paulo foi tentado a se envergonhar da sua postura, porque no passado ele foi um camarada que perseguiu aqueles cristãos. Tanto é que quando o apóstolo Paulo se apresenta como cristão, os próprios discípulos questionam: não, peraí, não é esse cara aí que estava nos perseguindo? Não é ele que estava carregando famílias para a prisão? Não foi ele que esteve lá junto àquela turma que estava apedrejando nosso irmão Estevão? E agora ele se apresenta como cristão. Mas o apóstolo Paulo também, meus irmãos, além do seu passado, ele tinha os seus amigos, né? Os seus amigos também poderiam ser uma causa dele ter, né, sido tentado a ter vergonha do Evangelho. Vamos ler lá Gálatas capítulo 1, versículo 14, todos juntos? No judaísmo... O apóstolo Paulo tinha amigos, e ele conviveu com esses camaradas, né? Ele estudou ali o judaísmo, estudou as leis, ele ia ali para as baladas, ele perseguia os cristãos junto com seus amigos. Agora ele tem ali os seus amigos que continuam no mesmo caminho, e ele está num caminho diferente. Eu tenho uma experiência pessoal, né, que, assim, não vem ao encontro dos meus melhores tempos, né? E não é um testemunho que a gente gosta de dar. Mas eu, quando tinha aí em torno de 14, 15 anos, isso lá por volta de 1977, 76, eu fui criado num lar cristão, né, desde pequeno, e naquela época a gente tinha o hábito de levar a Bíblia, né? A gente ia no domingo para a igreja. Isso hoje, em função do celular e vários outros, né, instrumentos, a gente não vê mais o crente, né, normalmente com a Bíblia, mas naquela época, e lá em Realengo, né, era comum, no domingo de manhã e domingo à noite, você via ali os crentes caminhando com a Bíblia na mão. E eu morava ali numa comunidade chamada Fumacê, né, ali em Realengo, uma comunidade, a gente morava ali na Fazenda Botafogo, em torno de 1970, 78, numa propriedade que era do governo. Fomos desapropriados, o pessoal foi desapropriado e foi levado lá para esses apartamentos lá em Realengo, que acabou tendo o nome pejorativo de Fumacê. Os irmãos imaginem por quê, né? E eu morava ali, né? E eu comecei a gostar de uma garota, né, que ficava ali, mas que não era cristã, não era da igreja. E eu, num domingo à noite, né, eu tinha o caminho que eu passava em frente à casa dela, para ir para a igreja.
Mas eu ia com a Bíblia, né? E eu falei, poxa, mas ela vai me ver com essa Bíblia. E naquela época, né, lá vai o crente, né? O crente é isso, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo. Nós era o bullying, né? Naquela época já tinha o bullying. E eu fiquei com vergonha, né? Falei, poxa, não vou passar por ali não. Eu vou por um outro caminho. Eu fui passar por um caminho lá pela Avenida Brasil, né? Fui pela Avenida Brasil. E meus irmãos, quando eu estava no meio do caminho, chegaram 2 camaradas de bicicleta e me assaltaram, né? Eu com 14, 16 anos, né? E a única coisa que eu tinha era o relógio e tinha a Bíblia. E o camarada, o bandido, ainda chegou e falou, pô, deixa eu segurar a tua Bíblia. Ele foi bem gentil comigo, né? Aí pegou minha Bíblia, segurou minha Bíblia para eu poder tirar o relógio, estava nervoso, né? Aí tirei o relógio e entreguei a ele. Depois cheguei em casa, né? Comecei a chorar e nunca mais, meus irmãos, nunca mais. Dali foi uma lição para mim. Porque é claro que as experiências são pessoais, né? Mas ali ficou claro, né, para mim. Deus falou, por que você está se envergonhando de mim? Por que você está se envergonhando de mim? Lá na frente, eu vou me envergonhar também de você. E aquilo foi uma lição para a minha vida. E desde então, eu não tenho mais vergonha, né? Eu ando com a minha Bíblia, eu falo do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele pode ter sentido essa pressão, que é comum, né, de nossos amigos. Quando eu fui servir em Brasília, eu fui morar numa república. Os meus colegas não eram cristãos. E a gente ia lá para o clube de suboficiais e sargentos jogar bola. Os meus colegas começavam a beber, né? A gente terminava o futebol, sentava à mesa, era cerveja, era barreira e não sei o quê. E chegava o Alcenir, olha, um copinho de leite aqui para o Alcenir. Né? O Alcenir não toma cerveja, só toma leite, não sei o quê. E às vezes a gente se sente constrangido. E o apóstolo Paulo pode ter tido esse sentimento diante dos seus amigos, diante dos seus colegas. Mas existe um outro motivo pelo qual, de repente, o apóstolo Paulo sentiu vergonha, né, do Evangelho. E a gente vai ver, desculpa, que os sábios desse mundo, né, os filósofos, aquelas pessoas que sabem muito, os doutores, às vezes podem nos causar vergonha. O apóstolo Paulo ia falar do Evangelho em Roma, a capital do Império Romano, onde estavam os filósofos, onde estavam os imperadores, onde estavam as pessoas mais cultas. E de repente isso poderia ter causado vergonha ao apóstolo Paulo. Vamos ler o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 18, versículo 21. Os irmãos podem ler? Pois a mensagem... Essa é uma realidade, meus irmãos, né? A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Porque como que a gente vai colocar dentro da razão um carpinteiro, um Deus que se tornou carpinteiro, viveu aqui neste mundo, morreu numa cruz, e é Ele que vai me trazer salvação? Isso para os doutores, para os filósofos, para os sábios da época, é loucura. E o apóstolo Paulo poderia ter se constrangido, agora quando ele vai para Roma e vai ter que apresentar o Evangelho a essas pessoas que aparentemente são sábios. Só que ele mesmo vai escrever em Coríntios, dizendo que Deus vai transformar essa sabedoria dos homens não serve de nada, que através da mensagem da cruz, Deus vai trazer salvação a essas pessoas. Meus irmãos, então, o passado do apóstolo Paulo, seus amigos, né, os sábios deste mundo, e também as dificuldades pelas quais o apóstolo Paulo passou. Vejam que lá em 2 Coríntios 11, versículo 24 a 27 diz, vamos ler todos juntos? 5 vezes...
Talvez, meus irmãos, o sofrimento do apóstolo Paulo tenha causado a ele vergonha do evangelho. Porque algumas pessoas acham que ser evangélico é sinônimo de não ter problemas. Mas a vida do apóstolo Paulo é claramente contrário a isso. E aí ele poderia ter, poxa, como que eu vou falar do evangelho se a minha vida é repleta de dificuldades? E as pessoas poderiam estar perguntando, como o salmista, lá no Salmo vai dizer: onde está o seu Deus, Paulo? Onde está o seu Deus, você que fala tanto desse Deus, você que fala tanto desse evangelho? Por que você sofre tanto? Naufrágios, fome, perseguição, apedrejamento. E como que você vai querer me apresentar essa mensagem? Se você sofre, onde está o seu Deus? Meus irmãos, isso pode ter trazido constrangimento ao apóstolo Paulo. Só que na realidade, nada disso foi verdade na vida deste homem. Muito pelo contrário, ele vai dizer: eu não me envergonho do evangelho. E quando o apóstolo Paulo fala isso, eu não me envergonho do evangelho, na realidade ele está querendo dizer: eu me glorio no evangelho. Sim, eu me glorio no evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas salvar de quê, meus irmãos? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque quando a gente fala que Jesus salva, algumas pessoas não sabem do que. Salvar de que, Alceni? Salvar de que, apóstolo Paulo? Aí, nós vamos ler lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, o seguinte. Vamos ler todos juntos? Portanto... Sim, meus irmãos, o ser humano, você que está aqui hoje, você está morto. O ser humano nasce morto, ele caminha para a morte por causa do pecado. O pecado que teve sua origem lá no Jardim do Éden, ele veio causando destruição na humanidade. E desde então, nós estamos fadados e destinados à morte, por causa do pecado, o pecado que entranhou nas nossas vidas. Nós olhamos para a nossa sociedade e ratificamos isso. Nós olhamos para a nossa vida e confirmamos isso. O ser humano, ele, em função do pecado, por causa de um homem, por causa de Adão, nós estamos perdidos e nós carecemos dessa salvação. O ser humano pode ter tudo, mas se você perder a sua alma, não adianta nada. É o que a Bíblia nos diz. E o ser humano às vezes vive de uma forma inconsequente. Ele não reflete sobre isso, sobre a sua condição. Meu irmão e minha irmã, você que entrou aqui hoje, saiba que esses 70, 80, 90 anos que nós passamos aqui nesse mundo, isso não é o fim. Existe algo mais. E é enquanto você está aqui que você vai definir o seu destino pós a morte. Não pense que termina aqui, não. Existe algo mais, isso é muito claro. E o que o apóstolo Paulo vai afirmar é que a mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação de quê? Da perdição eterna, de viver longe de Deus. Nós não gostamos dessa palavra, mas é a realidade. Quem não está com Deus, está no inferno. Meus irmãos, é simples assim, não tem como fazer diferença. Por isso esse ardor do apóstolo Paulo de pregar o evangelho, porque ele quer que todas as pessoas tenham a oportunidade. Então, por que o apóstolo Paulo não se envergonha do evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação. Por que ele não se envergonha do evangelho? Porque é no evangelho que está revelada a justiça de Deus. Porque no evangelho é revelada toda a justiça de Deus. Vejam lá Romanos capítulo 5, versículos 16 e 17. Vamos ler todos juntos? Não... Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Calvino vai dizer o seguinte, meus irmãos: o pecado de Adão, as consequências do pecado de Adão não se comparam com a dádiva e a maravilhosa, abundante oportunidade que é fornecida através de Jesus Cristo. Adão, que causou a destruição da humanidade, ele é suplantado agora por Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus é um motivo para que o apóstolo Paulo não se envergonhe do Evangelho. E essa justiça vem se manifestando na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Existe um povo, o povo de Israel, que era aqueles que vinham manifestando o poder de Deus, dando oportunidades para mulheres tipo Raabe, uma prostituta, olhar o que Deus vinha fazendo através desse povo e se tornar uma participante dele, e passando a ser parte da genealogia de Jesus. E várias outras pessoas, no Antigo e no Novo Testamento, agora com o advento de Jesus Cristo, o Evangelho, essa justiça que vai se manifestando nesse Evangelho, dando oportunidade ao ser humano, a mim e a você, de mudarmos a nossa trajetória. Meu irmão e minha irmã, você está condenado à morte. Mas, Alceni, você está falando na coerência, você vai morrer também. Sim, eu não estou falando dessa morte, eu estou falando de morte espiritual. Sim, existe uma segunda morte, meu irmão e minha irmã. Fisicamente todos nós vamos morrer, mas a realidade é que existe uma segunda morte. E aqueles que não estão em Cristo Jesus vão passar por essa segunda morte. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não vão passar por essa segunda morte. Amém, meu irmão? Amém? Você crê nisso? Então você precisa falar, você precisa anunciar isso. Porque é o Evangelho, só o Evangelho que pode mudar as pessoas. Nós olhamos para a nossa sociedade, nós olhamos para os nossos políticos, para os homens que estão governando a nossa nação, e não vemos esperança. Mas em Cristo há esperança, no Evangelho de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele é enfático: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, para quem é essa salvação? A quem é dada essa salvação? Vamos repetir novamente esses dois versículos, todos juntos? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Para quem é essa salvação? Para todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. É o poder de Deus para todo aquele que crê. E é uma justiça que é revelada de fé em fé. Então, a quem é dedicada essa salvação? Aqueles que creem, responde a essa ação de Deus. Deus tomou a ação. E aí o homem precisa responder crendo e vivendo de fé em fé. Meus irmãos, eu estive na Amazônia pela primeira vez em 2015. Eu vou confessar aos irmãos, estou confessando os meus pecados, né? Eu, apesar de ser pastor de missões, eu não conhecia o apóstolo da Amazônia, um camarada chamado Eurico Nelson. Não sei se você já ouviu falar, mas esse camarada, ele saiu no final do século XIX para o século XX, lá dos Estados Unidos, e se embrenhou na floresta amazônica. Sabe para quê? Para falar ao Evangelho àquelas pessoas. Hoje você vai naquela região, primeira igreja de Manaus, de Belém, Santarém, todas as igrejas têm um carimbo de Eurico Nelson. Esse camarada pegava a canoa dele, ia remando ali no rio Amazonas, falando do Evangelho, desse poder de Deus para aquelas pessoas. E várias pessoas foram alcançadas por esse Evangelho pela ação desse homem. Porque ele amou as pessoas. Nós hoje estamos muito acomodados dentro dos nossos tempos. O crente hoje não se preocupa em evangelizar. Você mora 30 anos num prédio e não fala que é crente para o seu vizinho de porta. Ele está morrendo e indo para o inferno. Sabia disso? Ele está morrendo e indo para o inferno porque você passou 30 anos e não teve uma estratégia de entrar na casa dessa pessoa, de trazê-la para a sua casa, de falar desse Evangelho. E o Evangelho é que salva, é ele que transforma.
Meus irmãos, nós vivemos num mundo que cada vez mais a nossa esperança vai se apertando. Hoje de manhã na rádio eu falei sobre o profeta Abacuque, um camarada que questionava a Deus por causa justamente das suas circunstâncias em que ele vivia. Até quando, Senhor? Até quando eu vou viver nessa situação, vendo o meu irmão sofrendo, vendo a injustiça, né, se avolumando, vendo as pessoas passando fome, vendo as pessoas trabalharem durante um mês e não recebendo o seu salário? Até quando, Senhor? E aí ele vai ouvir de Deus o que o apóstolo Paulo vai recitar e vai novamente refletir, né, tanto na sua carta aos Gálatas quanto em Romanos. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E o que significa isso? Significa que em meio às nossas dificuldades, e Abacuque vai aprender isso. E você sabe que tem aquele poema famoso, lá no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais o seu alimento, as vacas sejam retiradas do aprisco, ainda assim eu me gloriarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, esse camarada estava sofrendo, ele não estava com a sua vida solucionada, não. Aí o apóstolo Paulo, lendo Abacuque, ele traz para a sua vida, e aí ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Ele vai lá em Filipenses capítulo 4 e diz assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, sei passar fome sem ter fartura, eu sei ter a minha geladeira cheia e sei ter a minha geladeira vazia, eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o Evangelho, é o poder de Deus, não é o homem, não é o presidente Temer, não é o Lula, não é nenhum outro homem, não, é Deus que pode dar o conforto, pode dar a esperança que às vezes nos falta. E por isso eu preciso pregar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Quando você vai na Cristolândia, e nós tivemos a oportunidade de ouvir o testemunho da Silvia aqui. Eu tive num programa agora no final do mês aqui no seminário, em que eu vi um outro rapaz, que vivia nas ruas, meus irmãos, cheio de ferida, todo postulento, ninguém queria, a família não queria, os hospitais disseram, vai arrumar um lugar para você morrer. Aí a Cristolândia foi lá, abraçou esse camarada, trouxe ali para Madureira, ele foi acolhido, ele foi tratado, e hoje ele está estudando teologia, hoje ele está dando testemunho do que Deus fez na vida dele. Isso é o poder de Deus, sim, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei qual o sentimento que você traz dentro do seu coração nesta manhã, mas eu não posso terminar, né, a minha fala sem dar a oportunidade a você que entrou aqui e que ainda não tomou uma decisão ao lado de Deus. Eu vou pedir a irmã Tamara para tocar uma música ali no órgão, e é minha função isso, né? Eu acho que não tem como a gente terminar uma mensagem que fala sobre esses dois destinos do ser humano: viver com Deus, ter o seu contato restaurado com Deus, poder confiar nele, não confiar no homem, não confiar no seu braço, não confiar na sua força, mas poder confiar em Deus em meio às suas lutas, em meio às suas tribulações. Esse é o diferencial do crente. Não é não sofrer, não é não ter problemas, mas é em meio ao sofrimento saber que existe um Deus que olha por ele, que está ao seu lado. É o Emanuel, o Deus conosco. E isso é proporcionado àquelas pessoas que creem em Jesus. Não é automático. Nem todas as pessoas são filhas de Deus, nem todas as pessoas são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Filhos nós nos tornamos quando nós respondemos a esse amor de Deus, crendo em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então você que entrou aqui nesta manhã, e você não entrou aqui por acaso, e ainda não tem essa certeza, você que luta com os seus problemas, contando com as suas forças, contando com a sua capacidade, com o seu diploma, né, com a sua conta corrente, e você vê que nada disso subsiste diante dos grandes problemas que nós enfrentamos. Eu queria dar essa oportunidade para que você aceitasse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é para mim uma decisão que você vai tomar diante de Deus,
mas que a igreja gostaria de conhecer, para que a gente possa te abraçar, para que a gente possa caminhar junto com você. Então, se existe alguém aqui, eu não vou me delongar muito, né? Mas se existe alguém aqui, nesta manhã, que queira tomar essa decisão, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe do outro, não se envergonhe, é você e Deus. Você tem uma responsabilidade perante Deus. Então, se você entrou aqui, ouviu essa mensagem, foi tocado por ela, e você quer aceitar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, como o seu Salvador, eu gostaria que você levantasse a sua mão, para que a gente possa te conhecer, para que a gente possa te abraçar, para que a gente possa caminhar junto com você. Existe alguém aqui nessa manhã que queira tomar essa decisão, né? Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mudar o seu destino? Porque o homem sem Deus, ele caminha para o inferno, ele caminha para a morte. O homem com Deus, ele muda esse destino. E é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma resposta humana a esse Evangelho. Alguém aqui quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Evangelho, e te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor continue a trabalhar em nossos corações, de tal forma que possamos, vivenciar de forma prática, ó Deus, no nosso dia a dia, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, esse Evangelho que é o poder de Deus para transformar as nossas vidas, ó Deus, para nos dar a paz que este mundo não pode nos dar, em nome de Jesus, amém. Nós vamos caminhando para o nosso término, nós vamos cantar agora uma música, que vai dizer sobre essas boas novas que são anunciadas por todo o mundo. Então, as boas novas anunciai. Vamos colocar em pé e vamos cantar esta música que fala sobre o Evangelho de Deus. Você pode sentar. Nós vamos ter agora mais uma participação do coro masculino, encerrando aqui o nosso culto. Gostaria de convidá-lo para estar conosco hoje às 17h30 no culto bilíngue, francês e português. Com certeza vai ser bênção para a sua vida. Às 19h30, o pastor Cleudaí, e são algumas das programações que nós temos ao longo desse domingo. Se você foi tocado por essa mensagem, se você aceitou a Cristo e de repente por alguma coisa foi impedido de levantar a sua mão, ao final do culto você pode, ali no nosso hall de recepção,
me procurar e falar comigo, e a gente vai poder conversar um pouco com você.